Voltamos, galera, ao vivo com você, para quem está em casa e acompanhando. Agora, essa aula que você vai ver é sobre os números quânticos. Pessoal aqui também acompanhando com a gente, não esqueça, números quânticos é um assunto super importante para você. Em qualquer vestibular que você for fazer aí, você tem que saber a relação desses números. Oxe, o que é um número quântico? Então, um número quântico, se você imaginar aqui, vamos supor, claro que isso não é uma coisa assim tão simples, mas para você imaginar que você quisesse encontrar um elétron. Como assim, encontrar um elétron? Nunca pensei em encontrar um elétron, encontrar na rua, encontrar... não sei aonde. Você vai lá, descobrindo o estado, você pode encontrar a cidade que essa pessoa se localiza. Na cidade, o que eu posso procurar? O que você está enxergando aqui nesse mapa? As ruas, não é isso? Então, se eu começasse a procurar nas ruas aqui, eu posso encontrar essa casinha rosa. Quem será que mora nessa casinha rosa? Uma dica para você. Ele dá aula aqui no curso de vocês, né? Na sexta-feira, professor de literatura. Conhece cidadão ou não? Nas horas vagas, o que ele faz? Dá uma olhada aí. Balé, rapaziada, tá aí, né? Meu amigo Anderson Bailarina, tá aqui, ó. Conseguimos localizá-lo. Pela aquela casinha rosa, você sabia onde ele estava. O pessoal diz, ô Xan, esse aqui é você, claro, indignado, né? Falando, crendios pai, olha o detalhe do pezinho. Olha o pé do figura aqui, rapaz, né? Pezinho levantado. Nessa mão você é visto um buquê. E nas outras, balões coloridos. Então veja... esse professor fez um book assim, book bonito, né? Inclusive casou a semana passada, conseguiu encontrar uma noiva, veja, né? Isso aí já é um grande passo na vida dele, encontrou uma noiva, casou, então olha só, né? E aqui está o book que ele fez. Aí o pessoal fala, isso é montagem. Não é montagem. Pode acessar lá, Anderson Joaquim Garcia, o Facebook dele, que você vai ver que tem essa foto. Você, todo o Brasil, pode acessar agora. Minimiza rapidinho a janela no Facebook. Anderson Joaquim Garcia, tá lá essa foto, não é montagem. É claro, não tem a minha cara aparecendo indignado ali, mas vai ter essa foto dele do book que ele fez, sim, com certeza. O pessoal acha que é mentira, a minha não é. Mas, Oxã, por que você colocou esse exemplo? Só para incomodar o Anderson e o bailarina? Não, não foi por isso, né? Se você quiser localizar alguém, você pode fazer assim. Então, qual que é o local mais provável de encontrar o Anderson? Lá na casa dele. Agora, é certeza? É 100%, né, de certeza que ele está na casa dele? Não sei. O local mais provável é a casa dele. Mas, por exemplo, pode estar na aula de balé, né? Em vez de estar em casa, pode ter saído, né? A gente não sabe. Então, existe uma grande probabilidade de ele estar lá, mas não é certeza. É a mesma coisa, meus queridos, com o elétron. Existe uma grande chance de você, entre aspas, aí, localizar o elétron no átomo. Existe uma região chamada orbital. O orbital, entre aspas, né, é a casinha do elétron. É onde vai ficar o elétron no átomo. Agora, Oxã, é certeza que vai estar lá o elétron? Não é certeza. É a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Mas não dá para afirmar que o elétron está lá. E é isso que você vai ver na aula de hoje. Os números quânticos, tá? Meus queridos, anotem aí. São 4 números quânticos que a gente vai ver. A partir desses 4, você vai tentar encontrar aonde está o elétron no átomo. Não existe um elétron que tenha os 4 números quânticos iguais. O primeiro número quântico que você tem um nome. Chama-se número quântico principal. E o mais importante, lembrar que é representado pela letra N. Então, atenção, letra N, número quântico principal. Oxã, o que é o N? Calma, já vou contar para você. Vamos para o próximo aqui. Depois... no segundo, olha só, número quântico
secundário ou azimutal. Que letra é essa? Isso aí é um L, tá? Eu não coloquei outro tipo de L que parece um 1. Aí o pessoal faz confusão com 1. Isso aqui é um L minúsculo, tá? Então você tem o L ali. Depois você tem o número quântico magnético, que é o terceiro número quântico, representado pela letra M. E aí o último deles, que é o spin, que é o giro do elétron, o sentido que o elétron está girando, representado por ms ou simplesmente agora S. Tá? Então, esses 4 aí. Mas o que é cada um deles? Vamos lá. Primeiro deles, para você entender aqui, ó, o N representa a camada. Então, o elétron vai estar numa camada. Camada 1, camada 2, até a 7ª camada. Então, se parou lá, por exemplo, em 4s2, qual camada parou? Camada 4. O N valeria 4. É assim que você vai descobrir. O segundo número quântico, a relação que você vai encontrar lá é com o subnível. Quais são, Xan? S, P, D e F. Esses 4 você já sabe. S, P, D e F. No S servem 2 elétrons, no P no máximo 6, D 10 e F 14. Então, é o S, P, D, F. Depois, número quântico magnético. É aquilo que eu falei que é a casinha do elétron. O local mais provável de se encontrar o elétron. Chama-se orbital. Ele tem uma relação com os orbitais. E depois do orbital, se você imaginar lá dentro do orbital, o elétron vai estar girando. E aí você vai ter o spin. Se é o spin no sentido horário ou anti-horário, positivo ou negativo, que é a convenção. Então é assim que você vai ter a distribuição dos 4 números quânticos, até você chegar bem certinho no elétron que você quer. Então você vai pegando aqui pistas e vai seguindo o endereço, até você finalizar os 4 números quânticos. Vamos dar uma olhada como que isso vai funcionar quando você vai fazer uma distribuição e como que você vai encontrar o elétron. Olha só, vamos ver então primeiro a camada, número quântico principal. É esse que o professor vai explicar. Olha só, esse aqui, ó, esse sinal positivo indica o quê? O núcleo do átomo. E esse negocinho aí, esse negócio tá me embaralhando a vista, né? Para você que tem astigmatismo, aí fica meio complicado essas linhas, né? Então, ó, camada 1, camada 2, camada 3 e assim por diante. Como que eu vou chamar isso aqui para os números quânticos? Ó, N igual, ó, dá uma olhadinha ali, N igual a 1, aí sim, N igual a 2, N igual a 3, 4, 5, 6 e mais um ali, 7. Tá aí, ó. Então você tem 7 camadas. Se o elétron terminar aqui, N igual a 7. Se você tiver um elétron aqui, N igual a 4. Então aqui seria o quê? As camadas que vão comportar os elétrons do átomo. Então o primeiro número quântico é o N, corresponde à camada. Deixa eu fazer um exemplo aqui para você, só um pouquinho. Ó. Depois disso aqui, você tem o segundo, que é o número quântico secundário. Então, ó, eu tenho as camadas, mas em cada camada não tem os subníveis. Quem são eles? Lembra? Ó? S, P, D e F. Então, olha para a primeira camada como é que ficou. Na primeira camada eu só tenho um subnível, que é o subnível S. Então é um S. Na segunda camada, quantos subníveis? 2, lembra? Tem o S e o P. O Xan, e na terceira, 3 subníveis. Então, S, P e D. Na quarta camada, eu já consigo comportar 4 subníveis, ó. Então, na quarta camada eu tenho o S, o P, o D e o F. Na quinta camada, a mesma coisa, não tem mais subníveis para colocar ali agora. Na sexta, ó, coloco um a menos, S, P e D. E na sétima eu tenho 2 subníveis ali, de acordo com a distribuição do Linus Pauling. Então, esse S, P, D e F que você tem aqui, correspondem aos subníveis, correspondem ao número quântico secundário. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Ó. O que vai acontecer aqui? Por exemplo, você pega esse átomo aqui, ó, tá? Eu não sei que átomo é, mas eu sei o seguinte. Se ele terminasse em S, o número quântico secundário seria 0. Se eu quero encontrar o elétron que está lá no subnível P, eu não vou falar que o L dele é igual a P, que é o secundário. Eu vou falar que o L é quanto? Que o L vale 1. Oxa, esse é o númerozinho que vai lá em cima, P6, alguma coisa assim? Não. É só um número para você lembrar, como se fosse uma sigla. Se o elétron está no S, eu digo que o número quântico secundário vale 0. Se o elétron está no subnível P, o número quântico secundário vale 1. Se estiver no D, né, aquele lá, D6 do ferro, por exemplo, o D é o quê? O D vale 2. E se for no F, a distribuição terminar no F, quero saber o elétron no F, por exemplo, o número quântico é 3. Então, atenção, é só você seguir 0, 1, 2 e 3. Esses são os valores possíveis para os números quânticos que vai ter secundário.
Agora que eu acho que vem um exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tá ali a tabelinha para você seguir. 3D8, tá aqui. Então você terminou a distribuição em 3D8. Ele vai perguntar para você, né? Quais são os números quânticos desses elétrons aqui? Porque o elétron, carga negativa, está distribuído aqui em cima. Ó. Tem 8 elétrons. Se eu quiser saber a camada que parou isso aí, terminei aqui, ó, 3D8. Esses elétrons aqui estão em qual camada? Ó? Camada 3, não é isso? Então isso significa que o teu N vale 3. Lembra? É o primeiro número quântico que você tem. Chama-se número quântico principal. Corresponde à camada. Então, N é igual a 3. Depois, não parou no subnível D? Ai, como é que eu vou saber quem é o subnível D? Está aqui o subnível D. Quanto que vale o subnível D? 2. Então, como ele está aqui no subnível D, eu vou falar que o L é igual a 2. É isso que você vai fazer. E esse número aqui, que é o 8, calma. Esse número é daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Então, aqui agora, para você que está em casa, era só para você fixar os 2 primeiros números quânticos. Então, ó, a família que está, a camada que está o elétron, é esse número aqui. Então, ó, N igual a 3, número quântico principal. Depois, terminou em D, então L igual a 2. Se aqui terminasse em S, fosse S1, por exemplo, ó, S seria 0. Se fosse em D, por exemplo, que foi agora o caso, 2. Se fosse em P, aqui seria 1. Então, aqui simplesmente eu vou colocar o número de acordo com o subnível. Pronto. Continuando aqui, agora vem os super importantes para você lembrar e não esquecer. O terceiro é o número quântico magnético. O que ele representa? Dá uma olhadinha aqui, ó. S2. Todos atenção agora aqui, professor. Qual que é o máximo de elétrons que serve no subnível S? Está aqui, 2. Não quer dizer que na distribuição você vai chegar até o 2. Eu posso distribuir o potássio termina em S1, então você vai ver quantos elétrons você vai precisar colocar. O número máximo é 2. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou desenhar esse subnível, tá aqui, coloquei um 0, daqui a pouco eu explico por quê. Tá ali, ó. E vou colocar aqui dentro, ó, 1, S1. Depois, vou colocar mais um. Tá vendo essas 2 setas aqui? Essas setas representam os elétrons. Então, ó, S1 é o primeiro. Mas foi até o S2. Então, 2 ali. Se você olhar, você tem 2 elétrons ali. Atenção. Esses 2 elétrons estão ocupando o que nós chamamos de orbital. Então, orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. E quantos elétrons, no máximo, você consegue agrupar em um orbital? 2 elétrons. Não esqueça. Então, os orbitais conseguem guardar até 2 elétrons. Essa é uma parte super importante para você. Anote em casa também. Os orbitais comportam, no máximo, 2 elétrons. Orbital é a casinha do elétron. Região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Tá ali. Então, se eu tenho subnível S, eu vou precisar de quantos orbitais? Apenas um orbital, porque um já consegue guardar os 2 elétrons. Olha agora o próximo exemplo. Para você que ficou com dúvida um pouquinho aqui, ó como fica fácil no P. Meus queridos, no P serve no máximo quantos elétrons? 6. Cada casinha, cada orbital guarda quantos com ele? 2. Pense comigo, se você fosse desenhar as casinhas aqui, quantas que você precisaria para guardar 6 elétrons? 3, isso mesmo, perfeito. Olha ali agora, ó. Primeira casinha, segunda casinha, terceira casinha. Tá vendo o número aqui em cima? Esse número corresponde ao número quântico magnético. Conforme o elétron vai parar aqui, ó, ele vai parar no número. Esse número que ele parar vai corresponder ao número quântico magnético. Mas como é que eu vou saber fazer isso aí? Sempre a casinha do meio é 0, como no eixo cartesiano. Para a esquerda, -1, para a direita, +1. Então, olha só, como que eu vou distribuir agora? Dá uma olhadinha ali, ó. P1, P2, P3. Dá uma olhada agora o que vai aparecer. Olha só. Regra de Hunt. Primeiro devemos preencher todos os orbitais com apenas um elétron. É semi-preenchido. Porque eu olhei ali 6. Já vinha e colocava 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Não, tem que seguir essa ordem. Sempre semi-preenchido. Para depois você voltar a preenchê-los. Então, olha só.
6 é o máximo. Beleza, vou ocupar os 6? Vou. Então, ó, P1, P2, P3. Agora retorna preenchendo, ó. P4, P5, P6. Então é só olhar o número máximo de elétrons e dividir por 2. Por isso eu preciso de 3 orbitais. Cada casinha dessa aqui corresponde a um orbital. E esse aqui em cima é o número do orbital. O número do orbital é o número quântico magnético. Olha o próximo como fica fácil agora, ó. Vamos fazer esse aqui, ó. Se você imaginar o D é 10, não é isso? Agora olha só. Quantos orbitais eu tenho no máximo no subnível D? Quantos orbitais? Quantas casinhas? 5, porque o máximo é quanto? 10 elétrons. Então vamos desenhar aí 5, ó. Casinha do meio aí 0, ó. Menos 1, menos 2. Aí lá para a direita, mais 1, mais 2. Desenhei 5 casinhas. Como que fica a distribuição? Mesma coisa, ó. D1, D2, D3, D4, D5. Agora volta sempre preenchendo, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Não quer dizer que a distribuição vai até os 10. Você é quem vê quantos que você vai precisar. Mas essa que seria a ordem. Pode falar, diga. Qual a diferença que você tem de preencher depois em relação à energia? Quando você tem 2 elétrons no mesmo subnível, você acaba aumentando a energia pela própria repulsão que tem entre os elétrons. Então, como você busca sempre o menor nível de energia, é preferível que você deixe semi-preenchido, para depois você buscar os maiores níveis. É melhor para o átomo ter isso aqui, ó, semi-preenchido primeiro, para depois você voltar colocando, porque isso aqui já deixa o quê? Com um nível de energia maior. Essa aqui é a ordem, é em termos de níveis de energia. Por isso que o semi-preenchido é mais baixo, depois que você volta a preencher, ele acaba aumentando, tá? Tu disse se tiver D3 aqui? Não, normal. D1, D2, D3. Vai ficar semi-preenchido com 3 elétrons, tá? Porque se eu colocar 2 aqui no mesmo, já vai o quê? Aumentar o nível energético. Então é preferível colocar semi-preenchido. Já faço esse caso contigo, tá? E olha só, F, mesma coisa. Isso que você me perguntou tem a ver com isso aqui, ó. Princípio da explosão de Pauli. Ó, em cada orbital, atenção agora, cabem no máximo 2 elétrons. Até aqui vocês sabiam. Agora olha só, com spins o quê? Opostos. Eles não podem girar no mesmo sentido, senão vai dar o quê? Uma repulsão por causa do campo magnético. Então, se eu tivesse 2 elétrons no mesmo sentido girando, não ia dar. Então tem que ser o contrário, ó. Assim, ó. Consegue fazer o contrário assim, igual eu tô fazendo, ó? Olha só, né? Vai fazendo o contrário assim, ó. Porque aí você não tem aquela repulsão. Então tem que ser o sentido inverso. Esse é o famoso princípio da exclusão de Pauli. Os elétrons têm que se girar em sentidos opostos. Por isso que você coloca a seta para cima e depois seta para baixo. Essa aqui é a diferença. Então, ó, 1, 2, 3. Lembra? Vamos supor que terminou em F3. Vai ficar assim. Então, eu não vou colocar esses 2 juntos aqui no mesmo orbital. E depois você continua lá, né? Até você fazer a última distribuição aqui, ó. Chegou ali, você vai distribuir os 14 elétrons que eu tenho para esse subnível, seguindo o quê? O princípio da explosão de Pauli, sempre invertido um em relação ao outro. Esse invertido, o professor falou, sentido contrário, é o spin, que é o último número quântico. Então vamos ver aqui se vai aparecer o spin agora, dá uma olhadinha aí, ó. Ah, tem um exemplo antes. Vamos localizar bem certinho com os 3 que nós vimos, para você fixar bem. Vamos lá. Esse número aqui indica o que para você? A camada, não é isso? Então, a camada representado por N. Você que está em casa, acompanha aí, ó. Esse 3 corresponde à camada. Então, número quântico principal. Então, esses elétrons aqui, ó, 8, estão na camada 3. Beleza. Olha só. Agora, no subnível D, você tem aquela sigla lá, L igual a 2. Lembra por quê? Ó? Por causa daquela tabelinha que você tem ali, ó. Olha a tabelinha aparecendo lá, ó. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Então, se aqui terminou em D, o L só poderia ser quanto? 2. E agora tem as casinhas, que são os orbitais, para você encontrar o número que está em cima da casinha. É isso que você vai fazer agora, ó. Então, olha só. Se eu subir nível D, eu preciso de quantos orbitais? 5, porque o máximo é 10. Ah, mas eu não ocupei até o D10. Não tem problema, mas faz inteiro, é isso que você vai fazer. Então, ó, vou desenhar ali 5 orbitais, na mesma ordem. A casinha do meio é 0, porque serve em 10 aqui no máximo, ó. Tá aí. E vou começar a distribuição. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, olha lá, D6.
Agora veio para a casinha -2. Tá vendo que você tem 2 elétrons com o mesmo número quântico magnético aqui, ó? Os dois valem -2. Vai ter que ter uma diferença entre eles depois. Depois do D6, ó, D7 parou aqui, ó. E o último qual que é? O oitavo, ó, esse em vermelho que vai aparecer para você. Então, o último elétron que você tem aqui, o último elétron geralmente é chamado de elétron de diferenciação. É o mais energético. Esse último elétron aqui, ó, parou em qual casinha, ó, em qual orbital? Qual é o número do orbital? 0. Então, eu posso falar que o magnético, número quântico magnético dele vale 0, porque foi o oitavo que eu distribuí aqui. Oxê, se fosse antes, seria -1. Se fosse antes ainda, seria -2. Então, quando terminou a tua distribuição, basta você olhar esse número aqui em cima. Esse número corresponde ao terceiro número quântico, que é o número quântico magnético. Então, o primeiro é a camada, o segundo é o subnível, o terceiro é o orbital que você tem ali. E aí é que vem o quarto e último número quântico. Isso aqui agora, eles são obrigados a fornecer para você, tá? Porque tem assim uma certa divergência. Uns dizem, o spin para cima é -1/2. Outros não, o spin para cima é +1/2. Então o exercício tem que falar para você. Você vai ocupar esses dois números, -1/2 ou +1/2, conforme o spin que você tem. Vamos fazer a convenção aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou dizer que o elétron que eu começo a distribuir, ó, para cima, tá aqui com a seta para cima, vai ser chamado de -1/2. Então, todos que estão para cima têm spin que corresponde a -1/2. Aqueles que estão para baixo corresponde a +1/2. Mas isso o exercício vai falar para você, tá? Os mais antigos não dizem, não aparece. A gente pode seguir essa convenção aqui. Agora, hoje em dia, eles colocam lá. Considere o primeiro elétron que é orientado para cima com spin -1/2. Ou considere o primeiro elétron para cima lá com spin +1/2. Então, eles vão falar para você qual que é. Começa subindo sempre para cima, e aí vê se você vai querer que seja chamado de +1/2 ou -1/2. No nosso caso, como é que ficou? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Para cima é -1/2, para baixo é +1/2. Então, vamos ver o que aconteceu ali, ó. Pronto, eu estava aqui nesse exemplo. Esse elétron não terminou para baixo? Então, se terminou para baixo, qual que vai ser o S, o spin dele ali, ó? Tá vendo, ó? Eu coloquei ali +1/2. Porque para cima era -1/2, ó, tudo -1/2. Quem terminou para baixo era +1/2. Então, aí eu tenho os 4 números quânticos. Claro, às vezes em exercício, você não vai ocupar todos eles. Agora, para você chegar até aqui, é o que você pode diferenciar cada elétron. Não esqueça, não existe elétrons que tenham os 4 números quânticos iguais. No final, a diferença aqui vai estar no spin. Tá? Ou pode diferenciar bem antes disso. Mas você nunca vai fazer todos eles dizer, com esses números aqui, eu tenho pelo menos aí 2 elétrons iguais? Não. Sempre isso aqui é exclusivo. Cada elétron vai ter o quê? O seu conjunto de números quânticos. Vamos fazer um exercício para fixar bem isso aqui agora. Ó. Dá uma olhada. Ó. Primeiro exercício que vai aparecer para você. Também é o primeiro exercício da tua apostila. Então pode acompanhar aí com o professor. Primeiro exercício dessa aula 6 que você tem da Química A. Dá uma olhadinha, acho que a tarefa mínima que está escrita ali em cima da apostila é o primeiro. Que número que é o exercício? Exercício de sala. Beleza. Então você que está em casa, acompanha aí. Exercício de sala. Dá uma olhada. Exercício de sala. Os números quânticos do elétron de diferenciação. O que é diferenciação? É o último elétron que você distribuiu. 1s2, 2s2, 2p6. No 2p6, o sexto que entrou, chama-se elétron de diferenciação. É o mais energético de acordo com o Linus Pauling. Então ele quer saber quais são os números quânticos, qual é o número atômico desse elétron aqui, ó, desse átomo, que tem N igual a 3, L igual a 2, M igual a 1 e S igual a +1/2. O professor vai fazer com vocês, vamos lá. Então vamos olhar bem com calma aí para você não errar, fazer tranquilo. Ó. Primeira coisa, se ele falou que o N é igual a 3, ó, vamos colocar aqui, ó, N é igual a 3, meus queridos, se o N é igual a 3, significa que o elétron está em qual camada? Na camada 3. Então é só você desenhar aqui, ó. Faz aí, ó. 3. Beleza. E agora? Olha o segundo que é o L. L é igual a 2. Oxe, eu acho que eu meio que esqueci. O que era o L mesmo? Ó, o L é o S, o P, o D, o F. Lembra da legenda? O S era quanto? 0. Perfeito. 1, 2 e
3. Isso aí, galera, parabéns. Então agora é só você pegar ali, ó. Se ele falou que o teu L é igual a 2, ó, procure aqui, ó. L igual a 2, então o subnível D. Então é no 3D. No 3D serve um montão de elétron. Tem que descobrir qual que é ele. Como que eu vou descobrir? Vamos para o próximo, ó. Tá vendo mais um? Acha, não lembro mais. Como é que é o M mais 1 mesmo? É assim, ó. Você tem que desenhar os orbitais. Qual que é o número máximo de elétrons que serve no D? Lembra ou não? 10. Então, se o máximo é 10, quantos orbitais? Quantas casinhas? Isso. Antes de eu falar, perfeito, 5. Então, vamos lá. Vamos desenhar as 5 casinhas aí, ó. Vou tentar desenhar 5 aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Qual é o número que vai ganhar a casinha do meio, orbital do meio? 0. Isso aí, galera. Menos 1 e menos 2. Para a direita, mais 1 e mais 2. Perfeito. Agora eu vou começar a distribuir. Vai cair no M igual a mais 1. Então, vamos lá. D1, D2, D3 e aqui terminou em D4. Qual que é o problema? Se eu continuar distribuindo, eu não posso chegar de novo aqui no M igual a 1? Se eu continuar, ó, deu 4 aqui. D5, D6, D7, D8 e D9. Então eu tenho uma dúvida. Ou é o D4 ou é o tal do D9. Esse que é o problema. Como é que eu vou saber, Xã? Considere o primeiro elétron com spin menos 1,5. Então, o elétron que entrou aqui, ó, tem spin o quê? Menos 1,5. Ó, menos 1,5, menos 1,5, menos 1,5. Ele quer o que tem menos 1,5? Ele quer o quê? O que tem mais 1,5. Então, olha só. Se o spin tá para cima é menos 1,5, mais 1,5 vai ser spin o quê, então? Para baixo, perfeito. Então, agora eu vou continuar porque eu sei que não é o spin que eu quero. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, todos com spin orientado, menos 1,5. Ah, mas eu quero positivo. Positivo indica aqui, então, para baixo, ó. Então, D5, D6, D7, D8, e aqui deu quanto? D9. Aí eu parei no 1 que eu precisava, ó. Isto aqui corresponde ao M, ó. E quantos elétrons tem aqui, ó? 9. Então, aqui eu já sei que é D9. Então, essa é a distribuição. Esse D9 aqui, muitas vezes, não acaba seguindo esse princípio, tá? Pela instabilidade que você tem. Então, nem sempre ele segue essa regrinha. Mas era só um exercício para você fixar, tá? Porque às vezes você vai ver que a distribuição não acaba em D9. Ele acaba passando lá um elétron do 4s e vem para cá para preencher tudo isso aqui. Mas era só para você entender a regrinha. É assim que iria funcionar. Então, você terminou em 3D9. É isso que ele quer saber, Xã? Não. Qual é o número atômico? Como é que eu vou saber qual é o número atômico agora? Isso, pela distribuição, você vai fazer toda a distribuição eletrônica até chegar no D9. Se você chegasse até o 3D10, isso aí já é decorado, tá? Você vai ter quantos elétrons? 30. Lembra, ó, 3D10, 3 vezes 10, 30. Então, se eu chegasse aqui até 3D10, eu teria 30. Não foi até o 3D10, foi até quanto? Até 3D9. Então, não é 30. Quantos que eu tenho aí, então? 29, perfeito. Então, o número atômico Z desse átomo corresponde a 29. Esse é o número atômico, tá? Então é assim que você vai encontrar. Faça com calma os exercícios. Tem mais na apostila aí, tem o gabarito para vocês também. Depois vocês dão uma corrigida, dão uma olhada. Mas é assim que você vai seguir, tá? Então, camada, subnível, isso aqui é o orbital que você tem o número do orbital. E esse último aqui corresponde ao spin do elétron, tá joia? Galera, obrigado pela presença de vocês aí em casa, estava acompanhando. Continuem, tem mais aulas agora, tá? O pessoal que está aqui também, beleza? Um abração para vocês. Não esqueça de curtir o canal lá, dar sempre uns likes na aula e acompanhar com a gente ao vivo aqui pelo YouTube, tá joia? Um abraço para vocês e até mais. Tchau!